nós. Fala pessoal, tudo jóia? Estamos na quebrada, no Papo no Auge na Quebrada, quadro de nosso podcast, episódio número 5. E nessa quebrada eu estou com meu amigo, o bailante, o hermoso professor Silas Veloso. Bem-vindo, muchacho. Muito bom estar contigo, Silas. Graças. Para mim sempre é uma honra estar aqui com vocês. E agora com uma temática super interessante que envolve dança, envolve arte, envolve cultura popular, envolve a gente mobilizar o corpo para fazer coisas diferentes, né? Então estou super entusiasmado para te escutar, para aprender com você e espero que a galera curta esse episódio. Eu acho que vai ser incrível hoje. Eu que agradeço também mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Tem sido encontros frutíferos, assim. As pessoas que têm passado por aqui, ela tem deixado marcas, não só, né, para o Papo no Auge na Quebrada, mas para quem escuta também, né? Então a ideia é que a gente difunda essas informações e que a gente fale sobre si. Que a gente coloque esses anseios, mobilizações, tudo que a gente faz para fora, né? A gente precisa compartilhar aquilo que está dentro da gente. Já dizia, eu acho que é Sérgio Sampaio, né? Poesia não pode ficar presa na gaveta, a gente tem que jogar na rua, a gente tem que jogar no mundo. Então, o Papo no Auge, eu acho que é uma plataforma que tem feito isso. A gente tem possibilitado ouvir vozes, e mais do que nunca, ouvir vozes múltiplas de diversos sentidos e perspectivas. E eu acho que hoje vai ser mais um dia desse, assim, conhecer a tua história, entender quem tu é, e eu espero que a gente saia daqui com o coração cheio de esperança, cheio de aprendizado e que seja massa. Vamos nessa. É isso aí, vamos nessa, meu amigo Silas. O Papo no Auge na Quebrada de hoje conversa com uma chica que está em Barcelona e toca um projeto muito bacana, Más allá de la Bossa Nova. Vamos falar com Priscila Barbosa, uma cantante em diáspora. Minha cara Priscila, bem-vinda ao Papo no Auge na Quebrada. E por falar em quebrada, de onde vem a Priscila Barbosa? O que uma historiadora e cantora brasileira foi fazer na belíssima Barcelona? Bem-vinda, minha amiga. Que bom já chegar assim, com essa vibra. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Saulo. Obrigada, Silas, por essa acolhida para esse início de bate-papo. Eu sou de Santos, sou da costa sudeste brasileira, e no sudeste do Brasil, né? Santos é uma cidade numa ilha, né? A ilha de São Vicente, que é dividida em São Vicente e Santos. E eu sou de Santos, a grande, né? É pequena, mas é grande, cidade que abriga aí o maior porto da América Latina. Eu sou daí, gente, e eu tô muito contente de estar aqui, de verdade, viu? Já teve um esquenta aqui, uns papos assim, bem profundo, né? Mas o Más allá de la Bossa Nova é um projeto que se mostrou, né? Nem exatamente nasceu, ele se mostrou mesmo. Então eu quero contar um pouquinho dele para vocês. Então, Priscila, antes de fazer a pergunta que a gente tinha previsto, eu queria lançar duas perguntas que para mim são super importantes para entender esse processo. A primeira é, o que é que te levou a chegar na Bossa Nova? E a segunda como é que a gente pode relacionar esse tema da Bossa Nova à quebrada? O que é que Bossa Nova tem a ver com quebrada? E como é que tu chega nesse lugar? Eu acho que entender sobre a biografia... Eu tenho uma amiga que fala que quer conhecer as pessoas, escute a história delas. Então, para mim, é imprescindível, antes de tudo, escutar de onde você veio, por que Bossa Nova tem a ver com a quebrada, e o que é que te leva a pulsar nesse lugar. Porque eu acredito que o seu coração, ele pulsa, né? A partir do momento que você faz uma coisa com tão engajamento, com tão coração. E aí eu queria entender um pouco disso, antes de te lançar a próxima pergunta. Claro. Bom, em primeiro lugar, a Bossa Nova para mim é o estilo de música que eu mais ouvi na minha adolescência, particularmente, né? Não é à toa que eu escolhi
como vinheta do programa uma gravação de Garota de Ipanema, né? Claro que Garota de Ipanema, como a música mais executada, a música brasileira mais executada pelas rádios aí no mundo, né? E eu fazendo um programa de rádio falando de bossa nova, eu escolhi Garota de Ipanema como provocação. Mas a gravação que eu escolhi é uma gravação absolutamente sensacional e meu coração foi tomado por uma beleza profunda ao ouvir pela primeira vez essa gravação. Eu tinha entre 10 e 11 anos e eu tinha ido na casa de uma colega de escola. O pai da Andréia Santana, eu lembro dela até hoje, ele tinha uma casa, eles moravam numa casa, num sobrado, num bairro, do lado do bairro que eu morava, e uma das salas da casa era tomada por discos em todas as paredes, era assim um negócio incrível, era enorme e tinha muitos discos. E a Andréia já tinha comentado, né, que eu ia na casa dela, que a gente ia fazer um trabalho, e aí ela falou para mim, olha, meu pai falou que se você quiser, você pode levar emprestado 1 ou 2 discos. E aí eu, né, garotinha, falei, eu quero. E aí eu olhando tudo aquilo, eu nem sabia para onde eu olhava, era uma loucura. Mas eu escolhi 2. Um deles, por conta da capa do disco, que me chamou a atenção, porque tem uma linguagem, uma estética que foi, assim, depois eu entendi, né, tudo que estava ali, ou quase tudo, que é a capa do disco dos Secos e Molhados, aquela capa das cabeças. Eu escolhi esse disco, Eu amo. porque eu já tinha ouvido Rosa de Hiroshima, e aí eu vi que tinha a Rosa de Hiroshima, esse disco é o de 73, do ano que eu nasci também. Então, hoje, fazendo uma leitura, tem vários símbolos aí por trás disso, né? Mas eu escolhi por conta daquelas cabeças loucas. E aí o segundo disco que eu escolhi foi uma coletânea que foi lançada e que vendia em banca de jornal. Depois eu vim a entender, a saber, né, de onde vinha aquele disco. Mas era uma coletânea de obras do Tom Jobim. Né? Então são 2 discos completamente distintos. E aí quando eu ouvia tanto Secos e Molhados quanto essa coletânea do Tom Jobim, eu ficava extasiada, né? Claro, as duas têm, nossa, são estilos diferentes, mas com um trabalho assim tão incrível, né? Seja do ponto de vista harmônico, melódico de cada uma das canções, do ponto de vista estético, no caso dos Secos e Molhados, né, apresentando aquela coisa tão assim, uau, né? E o Tom Jobim, com a gravação de Garota de Ipanema pelos Cariocas, que era um grupo vocal, né, do final dos anos 40, anos 50, lá no Rio de Janeiro. Cara, esse grupo é absolutamente sensacional. É absolutamente sensacional. A harmonia que se abre, né? As vozes, né, vão abrindo, vão para lugares assim que fazem a gente viajar, né? E eu fui tomada por isso. E aí, claro, eu sempre ouvi não somente a bossa nova do Tom Jobim, mas de outros compositores. Ouvi muitos intérpretes também da bossa nova que são assim para mim como grandes marcos divisórios, né? Justamente no estilo de cantar, como por exemplo o Agostinho dos Santos, o Wilson Simonal, Leni Andrade, né? A Dolores Duran, que está um pouquinho antes dessa galera, né? A Dolores Duran, ela vem de uma geração que gestou a bossa nova, assim como o Johnny Alf foi também um pianista, compositor, cantor, que foi como assim como aquele cara que gestou mesmo, né? Tudo que posteriormente, final dos anos 50, foi marcado pelo Chega de Saudade, né? Tanto a gravação da Elisete quanto a gravação do João Gilberto, mas aí já é uma outra história. Né? Então tem micro-histórias dentro dessa história que me atraem profundamente. E aí várias questões dentro disso. Né? A minha mãe é carioca, né? Então
A minha mãe é uma carioca, assim, que foi para São Paulo, porque meu pai é paulista. Então tem uma coisa aí também que é interessante, porque eu sempre observei que teve um descolamento, né, da minha mãe em relação à história dela como carioca. E está relacionado a uma série de preconceitos aprendidos e internalizados, que hoje eu faço essa leitura. Mas por quê? Porque isso tem a ver com a construção de um imaginário que vem com a bossa nova, né? E aí uma série de questões também de críticas a, a essa ideia que se construiu para vender a bossa nova, né? E putz, então tudo isso forma assim esse caldo grosso que eu gosto de transitar, né, nele. E aí a minha história pessoal com a bossa nova, além de ter essa questão, né, de ficar inebriada com essa produção absolutamente incrível, é também a questão de ter me acostumado a ouvir esse tipo de música, não só a bossa nova, né, mas a chamada MPB, que é posterior à bossa nova, né, também que é uma outra questão, tem vários historiadores trabalhando isso, né, dentro do marco da ditadura militar, né, ou usando isso como uma forma de dialogar com essa produção artística, musical, tal. A MPB, ela traz uma série de coisas que me atraem também, né, esteticamente falando, pensando na parte mais estética da música, pensando também nessa parte poética, literária, que é muito trabalhada, que é muito forte e que trouxe para a gente assim um legado incrível, né, que marca muito essa produção, mas que tem toda uma questão de conexão ancestral mesmo, né? Porque a música brasileira, eu não estou falando da MPB, eu estou falando da música brasileira, e aí eu falo no geral. Ela tem uma tradição de, de letristas, de um cuidado poético, literário, né? Ao mesmo tempo, essa questão melódica, harmônica, tão forte, né? Tão com uma personalidade tão presente, a gente reconhece, cara, isso aqui é música brasileira. E morando fora do Brasil, isso se verticalizou de uma maneira bastante intensa na minha vida. Às vezes eu estou num lugar aqui em Barcelona e aí eu entro num café, tá tocando música brasileira, eu abro até um sorriso, não que eu já sorrio facilmente, mas quando eu tô num lugar que eu falo, nossa, que legal. Ô Priscila, deixa eu te interromper rapidinho e já pegando o gancho. Como é que surge o mais salhado de La Bossa Nova, aproveitando esse gancho que tu deixa, né, da música brasileira? E como é que tu foi bater em Barcelona? O que é que uma historiadora, né, foi fazer em Barcelona, cara? Nossa, essa história é longa, mas eu vou encurtar muito. Depois de um ano e meio de um sabático bastante intenso, trabalhando como voluntária na Índia, um pouquinho na França e bastante tempo também na Irlanda, eu fiquei assim bem exausta fisicamente e também emocionalmente, porque eu estava lidando com tantas diferenças culturais e questões também. No último voluntariado, eu trabalhava com pessoas autistas, então era tão exigente que eu aceitei o convite de um amigo. Ah, você está pensando no que fazer? Vem para Barcelona, vem descansar. Aqui tem uma coisa assim que vai te lembrar um pouquinho da sua vida no Brasil. E aí, quando eu cheguei em Barcelona, nossa, Saulo, foi no dia 10 de maio de 2016 que eu cheguei. Aquele céu azul, aquele dia lindo. E Barcelona tem assim uma coisa interessante, sabe?
Ela lembra um pouco, me lembra bastante, assim, alguns dos aspectos Buenos Aires, né, na Argentina. Tem coisa que ela me lembra um pouco São Paulo, né? E ao mesmo tempo é muito particular. Acontece coisas assim muito, tem coisas muito particulares daqui. E o Massalha della Bossa Nova nasceu de uma experiência observando esse gosto musical desse povo aqui, o catalão, né? Barcelona fica na Catalunha. A Catalunha é uma comunidade autônoma da Espanha e eu moro na província, né, de Barcelona e na cidade de Barcelona. E aqui tem, assim, uma questão muito forte com a música brasileira, né? Muitos músicos nas faculdades de música, nos conservatórios, estudam música brasileira, né? Estudam repertório brasileiro. E, invariavelmente, tocam bossa nova. E quando eu voltei a cantar aqui, porque não foi assim, eu não cheguei cantando. Aliás, eu cheguei e logo fui para uma jam session brasileira. Isso foi interessante. Isso marca bastante também. Que eu começo a conhecer os músicos brasileiros e não brasileiros, né? Que iam lá na jam session brasileira, segunda-feira, num lugar aqui, que era muito divertido. E aí eu comecei a observar isso. Poxa vida, tudo aqui é bossa nova. Ok, a bossa nova é sensacional, mas a música brasileira é tão mais que a bossa nova, né? Nossa senhora, a bossa nova é assim, é uma leitura do samba. A bossa nova é samba, né? É uma leitura, é uma das enormes possibilidades. Bom, dentre as enormes possibilidades que oferecem o samba, a bossa nova é uma delas. E não diminuindo a bossa nova, porque a bossa nova ela internacionaliza a música brasileira de uma maneira muito forte, porque dialoga com outras linguagens, outros padrões assim estéticos, enfim. E porque tem uma qualidade absolutamente incrível. Mas aquilo não é que me incomodava, mas gente do céu, tem tanta coisa. Aí comecei a ver o pessoal da roda de choro, aqui, que o choro na Europa está ganhando um espaço muito forte. E o pessoal do samba, né? Aí tinha roda de samba, tinha um restaurante pequenininho aqui, que tinha uma roda de samba de domingo, que era divertidíssimo. E aí que eu comecei a conhecer bastante músicos, né? Brasileiros, porque no começo eu voltei a cantar com uma violonista iraniana, que tocava flamenco, que toca flamenco. E ela curtiu a minha proposta de fazer bossa nova e jazz, né? Claro que é a linguagem mais próxima que eles têm essa coisa com a bossa nova. Mas aí parou, eu encerrei esse período com ela, fui buscar um violonista brasileiro, e aí eu falei, não, eu vou cantar outras coisas também, né? Vou cantar um baião, cantar um shot, cantar um ijexá, André. Aí falei, deixa eu chamar um brazuca aqui, né? Mas o Massalha della Bossa Nova nasce, na verdade, de um pedido de uma amiga que se tornou minha amiga, uma cantora catalana, a Núria Rossi, na conversa que eu tive com ela, né? Porque a gente se conheceu por Instagram, né? Então foi muito legal. Quando a gente começou a conversar, a gente foi assim falando da nossa trajetória, né? E aí eu falei para ela, eu fiz história, tal. Ela, nossa, mas eu também fiz história. E aí foi muito divertido, né? Que a gente percebeu isso. E ela falou, olha, na verdade eu estou precisando indicar gente para dar um curso de primavera na La Università della Experiência, que seria uns cursos dentro dessa universidade para as pessoas que já se aposentaram, mas querem manter um contato, né? Aí é manter a sua intelectualidade ativa. Então, tem esses cursos aqui, né, especificamente voltados para essa galera. Eu falei, tá. Ela falou, olha, você faça a proposta que você quiser. Aliás, isso que você estava falando aí da Bossa Nova é bem legal. Aí eu, tá bom.
Aí falei com a pessoa encarregada, tal, contei para ela a minha ideia, a encarregada adorou, a Montse, e aí eu preparei as aulas. Mas quando eu estava preparando as aulas, eu falei, cara, isso aqui tá com cara de um curso de um semestre inteiro. Claro, eu tinha essa experiência, preparar a aula, tal, mas aí eu comecei a ir mais a fundo. Comecei a buscar artigos acadêmicos, claro, né, para fundamentar umas ideias. Aí eu vi que tinha umas ideias tortas na minha cabeça. Eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Aí eu falei, nossa, que bacana, deixa eu dividir isso em 3 aulas. E aí dei o nome, Massa Aliada la Bossa Nova, para além da Bossa Nova. Então eu vou da Bossa Nova para trás. Mas eu não me atendo, eu não fico aí na Bossa Nova. Eu dou uma pincelada e falo, olha, na verdade a Bossa Nova, vamos falar do período entre ditaduras, ou seja, a Bossa Nova está sendo gestada aqui entre o fim da era Vargas e o começo da ditadura militar. Então, o que estava acontecendo no Brasil nesse período? Aí eu entro na parte histórica, tá? E falo, ó, então, e aí o pessoal, os artistas estão fazendo isso, ó, Brasília está sendo construída, e as pessoas ficavam assim, né? Porque, claro, cara, o Brasil é sensacional, né? E aí as pessoas ficam assim, nossa, es verdad? Sí, ah, que sí, que sí. Então é muito legal, porque o Brasil, vamos, como dizem aqui os espanhóis, o Brasil tem muita coisa interessante, tem coisas difíceis, tem coisas profundas, mas a arte brasileira, particularmente a música, rapaz, dá um nó em pingo d'água e as pessoas ficam maravilhadas com a música brasileira, né? Que massa, Tem, que massa. tem coisas que são nossas, né, e que a gente às vezes nem tem acesso. Por exemplo, a proposta do Papo Novo na Quebrada é justamente a gente fazer um diálogo com essa galera que acessa temas que têm a ver com a nossa própria realidade, né, de quem vem da quebrada. E aí a minha curiosidade era essa. Na tua percepção, o que é que a Bossa Nova tem a ver com a quebrada? Como é que a gente pode articular isso? Cara, a Ô Bossa Priscila, Nova... antes de tu responder, eu já queria já emendar numa outra pergunta, aproveitando o gancho de Silas também. Tá. Porque você disse que dá oficinas, né? Você prepara o áudio, prepara o curso. Como é que a música negra, né, a raiz negra do samba entra também nesse espaço, nesse teu discurso e também a questão feminina que você traz no Uhum, nas suas oficinas, né? Que você fala claro, que a mulher é invisibilizada. E sim. mais uma deixa, geralmente quando a gente fala de bossa nova, no senso comum, a gente imagina cantores brancos, cantores que, né, ainda persiste, eu posso estar errado porque eu sou leigo na área, apesar de trabalhar muito com teatro e arte, mas quando a gente fala de bossa nova, é como se fosse um tipo de cultura popular, de cultura, não sei nem se popular, mas de uma cultura erudita que poucas pessoas têm acesso a entender o que é. E aí eu acho que fazer esse link entre o que é que a Bossa Nova tem a ver com a quebrada é super importante, inclusive, para o nosso público que está escutando sobre isso, né? Vai. Desmistificar essa redoma em que a Bossa Nova ela é colocada e que muitas vezes impede que pessoas gostem de Bossa Nova, porque Bossa Nova parece que não faz parte da história, parece que é feita por um grupo específico de pessoas que tem um determinado privilégio dentro da construção histórica artística, só que aí você já trouxe, né, essa coisa de como a bossa nova ela tem a ver com o popular, como ela tem a ver com a nossa cultura de raiz, que tem todo esse processo de miscigenação e que não foi construída do nada. Então, falar sobre esse assunto é super incrível, assim, aí eu queria te ouvir em relação a isso. Qual é a tua percepção sobre isso? Nossa, é tanta coisa aqui. Espera aí, vamos lá. Quebrada e bossa nova. Gente, a bossa nova, é, a palavra bossa, ela já está presente no vocabulário da música brasileira antes da bossa nova, né? A palavra bossa, ela é utilizada para descrever, né, essa coisa do samba, né?
essa malemolência, esse convite a balançar o corpo, a soltar o quadril, né? Então a palavra bossa é uma palavra redonda, né? E isso tem a ver com essa coisa, com essa percepção da vida que está relacionada à presença da raiz afro na cultura brasileira, né? Eu estou falando assim bastante poeticamente mesmo, porque é poesia, porque a, a grandiosidade do que a gente tem de herança afro dentro da nossa cultura ainda não foi mensurada. E nem sei se é possível mensurar, porque a maneira que a gente fala, que os brasileiros falam, por exemplo, vocês dois são pernambucanos, eu sou paulista. Claro que a gente tem maneiras diferentes de falar o português, mas independentemente do nosso sotaque, a gente fala o português com uma leveza, né, que as pessoas percebem. E isso se dá por quê? Por conta dessa grande influência afro na nossa maneira de falar. Indígena também, tá? Não só afro, indígena também. Mas é claro que quando a gente fala da influência afro na nossa cultura, ela foi marcada por conta do número de negros que estiveram nos principais centros urbanos brasileiros, né? E aí a bossa nova, ela tá dialogando com isso. A bossa nova é samba. Por exemplo, né, isso que o Silas trouxe é uma leitura que realmente está relacionada com a classe média carioca, que gestou parte desse processo chamado Bossa Nova, que, de alguma forma, separou, né, ou se esquivou de alguns artistas negros, tá? Tem grandes artistas negros que estão relacionados à bossa nova, mas de uma maneira assim um pouco diminuída, esquecida, meio que ocultada, né? Como o Johnny Alf. Cara, o Johnny Alf é um dos compositores mais geniais. Aliás, ele era chamado Genialf pelo Tom Jobim, né? Porque ele era genial, né? Mas isso não é tão falado, ou isso fica dentro de um espectro assim mais entre os músicos, né? Os músicos sabem, né? Quem conhece um pouco mais esse repertório, porque a gente fica muito naquela bossa nova, por exemplo, que é linda essa produção, Tom Jobim, Menescal, Boscoli, Lira, Carlos Lira, mas a bossa nova é muito mais. Toquinho entra nesse. O Toquinho, o Vinícius, né? Aí tem o Vinícius também. O Toquinho entra num período aí já um pouquinho mais para frente desse grande cerne, né? Que gerou, por exemplo, desse núcleo duro, né? Que gestou a bossa nova. O Toquinho, claro, ele era bem jovem nos anos 60, né? E ele vai explodir mesmo na segunda metade dos anos 60, começo dos anos 70, né? Mas a bossa nova, quando eu estou pensando na produção da bossa nova, eu estou pensando entre 58 e 64, tá? Por exemplo. E aí, por exemplo, cadê a quebrada da bossa nova? Rapaz, a bossa nova é samba. A bossa nova é samba e é uma leitura do samba. Ou uma releitura, aí a gente pode, né, ver qual é a palavra mais te apetece. Como eu disse, eu sou bem leigo, né, no assunto, mas uma pergunta, um questionamento. Será que a Bossa Nova
em alguma medida, ela seria uma gourmetização do que é o samba e o que é esses movimentos de resistência que vem de base, em relação à negritude, em relação a esses movimentos que têm mobilizados por pessoas negras, porque a impressão que eu tenho dentro do senso comum é que muitas vezes ela parece que é algo que vem dessa cultura, né, que tem a ver com samba, que tem a ver com negritude, mas parece que as pessoas que são consagradas dentro desse âmbito, elas se distanciam disso, entende? Inclusive a Sim, gente isso tem até algumas, hoje, Silas. Desculpa te inclusive a cortar, gente tem mas até algo, hoje. inclusive a gente tem até algumas problematizações, eu digo porque eu estudei um pouco de sociologia da arte, né? E aí a gente tem até algumas problematizações em relação às próprias letras do Tolkien, do Vinícius de Moraes, que eles tratam de temas da negritude a partir de uma perspectiva que não necessariamente estão ligados a essa postura de raiz. Não sei se está entendendo o que eu estou falando. Eu tô entendendo, e aí, caramba, ia abrir aqui uma série de podcasts, né? Porque é complexo, mas vamos lá, eu vou tentar ser objetiva. Em primeiro lugar, Silas e Saulo. A Bossa Nova é um movimento estético, musical, que, embora esteja datado no tempo, ele teve uma força estética tão forte que ainda hoje, 60 e poucos anos depois, influencia. Influencia músicos, inclusive, eu não diria que mais ou menos, mas bastante fora do Brasil. Por quê? Porque foi um movimento que ganhou força e alçou voos. Isso é uma coisa. Isso também que você trouxe da questão da bossa nova tá ligada a um grupo de pessoas e que esse grupo seja, na sua esmagadora maioria, branca, tem a ver com a classe social que estava envolvida. Essas pessoas eram de uma classe média alta no Rio de Janeiro. Então, não eram pessoas que tinham uma situação econômica problemática, não. Tinham aí todo um passado, né? E estavam na zona sul do Rio de Janeiro. Entretanto, essa é uma questão que tem historiadores que estudam isso, né? Porque embora a bossa nova seja um samba e até tenha um certo diálogo, né, com essa produção que seria, digamos assim, entre aspas, originária, ou das camadas mais populares, ou seja, dos negros ou quase brancos, quase negros, né, da classe trabalhadora. Tem também uma releitura disso, uma releitura dessa produção musical popular, né? Então o samba realmente ele é a raiz desse movimento ou dessa produção musical. É samba, inclusive. O João Gilberto falava: eu sou sambista, né? Mas é um samba que sim, que realmente está sendo produzido por músicos que não necessariamente são os músicos que criaram esse estilo, ou que vieram de camadas mais populares. E ficou muito marcado pelo um grupo de músicos brancos. Verdade é essa. E onde estão as mulheres na bossa? Uau! Então, aí entram várias questões, porque, por exemplo, tem a mitificação da figura da Nara Leão, que foi uma figura importante. Nossa, as coisas aconteciam na casa da Nara, né? Parte das coisas aconteciam na casa da Nara Leão. E foi a parte que mais ficou conhecida.
né? O que não quer dizer que isso não acontecesse em outros lugares. Então, uau, tem toda uma questão também da memória que foi produzida, né, a respeito desse período histórico, e agora tem toda uma produção historiográfica que trata desse período. E não há exatamente uma sintonia entre o que se produziu de memória sobre a Bossa Nova e o que está sendo produzido historiograficamente, sociologicamente, antropologicamente sobre a Bossa Nova. Tem um gap, tem um buraco. E o que traz esse buraco? O problema, né? Porque a gente, né? Bom, Saulo, na academia a gente vai problematizar determinadas coisas, né? E o historiador, eu vou falar desse lugar, ele, a partir das memórias, ele vai investigar determinadas coisas. E o meu olhar na criação e agora, né, nesse caminhar do projeto Massalia della Bossa Nova, é um olhar mais de historiador. Eu não estou aqui de tiete de fã, embora eu seja fã dessa música. Não somente da Bossa Nova, mas de outras produções pós-Bossa Nova e pré-Bossa Nova, né? Então, eu lanço um olhar fazendo perguntas. Será que foi isso mesmo? Cadê os pretinhos da parada que a gente não vê? Cadê a quebrada do negócio? Bagulho louco esse, porque, por exemplo, hoje em dia não, já faz aí uns 4 ou 5 anos, que ainda bem, assim, ainda bem, a história realmente às vezes nos dá uns presentes incríveis, e quem está recebendo presentes incríveis da vida é a Laíde Costa. Né? A Laíde Costa era uma cantora contemporânea desses músicos, dos grandes ícones da Bossa Nova, Tom Jobim, João Gilberto, Carlos Lira, Menescal, Boscoli, etc. Eu estou falando aqui só de homens, mas tem também a Silvinha Telles, tem a Rosinha de Valença, a Maísa, a Nara Leão, que eu já falei. Logo em seguida vem uma outra geração mais jovenzinha que esse grupo, que se incorporou. Mas a Laíde Costa era contemporânea dessa galera. Mas a Laíde Costa não estava com essa galera. Ou se esteve pouco. E não teve a mesma projeção, embora fosse, e ainda é, porque ela está com 87, 88 anos, a Laíde, ela é uma cantora maravilhosa, né? Cantora, pianista, compositora, muito amiga do Johnny Alf. A Laíde é dos cariocas que foram para São Paulo. O Johnny Alf, carioca também, foi para São Paulo. Né? Aliás, essas duas figuras, né, tanto a Laíde quanto o Johnny Alf e outros músicos que acabaram indo para São Paulo e juntamente com os músicos de São Paulo, tem todo um movimento da bossa nova, da música popular brasileira, que passa por São Paulo e não é tão conhecido como o que passa por Rio e Salvador, Rio Bahia. Né? Também tem isso, gente, tem uma questão de um regionalismo e tem que se olhar para isso com um olhar mais crítico. Né? Aí o Silas trouxe uma questão, puxa, mas onde estão os negros? Eu pergunto até hoje. Gente, adoro, assim, de verdade, aquele disco, né, que levou a Daniela Mercury ao auge da carreira dela, lá na década de 90, mas quando ela fala a cor dessa cidade sou eu, não é a branca. Que quem escreveu essa música, quando fala a cor dessa cidade sou eu, essa pessoa é negra. Então, a Margareth Menezes, atual ministra da Cultura,
que é contemporânea da Daniela Mercury, é uma cantora, compositora, uma artista importante, mas não teve a mesma visibilidade que a Daniela Mercury. Vamos lá, vamos ser bem honestos, papo reto, né? Então, vamos lá. Não teve a mesma visibilidade da Daniela Mercury. E, por essas coisas da história, que lindo que ela tá lá no Ministério da Cultura. Né? É interessante isso. E aí a gente poderia até olhar isso, quem sabe, né? Uma outra conversa. Mas dentro dessa tradição de cantoras brasileiras, a gente tem um destaque maior, ou a gente nota uma ascensão ao hall da fama de cantoras brancas. Né? Então, por exemplo, olha, num dos cursos, né, dos cursos são 3, né, que é o Música entre Ditaduras, as raízes afro da música brasileira e a invisibilidade, né, mulheres, é que em espanhol tem uma outra pegada, mas em português seria a invisibilização das mulheres. Nesse caso, que mulheres? As mulheres em geral, porque tem essa questão, e a invisibilização das mulheres negras, né? Então, quando eu falo da invisibilização das mulheres, tem toda uma discussão que está sendo feita, inclusive por musicólogas e musicólogos, né? Ou musicólogos, né? Que estão aí fazendo um trabalho incrível, buscando, por exemplo, mostrar todo um caminho, né, dos músicos brasileiros que foram formados por mulheres, muito antes de ter os conservatórios, os cursos. Imagina, a universidade brasileira é recente, um conservatório de música é uma coisa mais recente, uma formação dentro de uma universidade, uma formação de música é recente. Mas quem formou esses músicos? Em muitos casos foram mulheres. Cara, o Johnny Alf fala da professora dele com um amor, com um carinho, com assim, sabe, é muito lindo. E era uma pianista, era uma mulher, era uma professora maravilhosa, assim, sabe? Lá no Rio de Janeiro. Tem aquele pianista que está fazendo um trabalho muito bonito aí no Brasil, que é o Hércules Gomes. E o Hércules Gomes, ele está fazendo um trabalho muito conectado com essa ideia, né? Quem formou esses grandes músicos eram mulheres, né? Eram grandes professoras de músicas, muitas vezes eram compositoras também, tá? Não é que eram só professoras de música, e que formaram uma geração de músicos. E muitas vezes essa formação passou pelas mãos de mulheres altamente capacitadas. E tem aí uma série de pesquisas já que ainda bem está recuperando isso, está trazendo isso para a gente, né? Tem pesquisas que falam, por exemplo, já de um período mais recente, né, da importância de algumas figuras femininas que assumem esse lugar de compositoras, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai falar disso, a gente tem que buscar ainda com bastante, assim, sabe, cuidado. Caramba, cadê as compositoras negras? Né? E tem. Mas por que foram invisibilizadas, né? Por que umas vendem mais, outras menos? Por que a Carmen Miranda chegou onde ela chegou? Ela é maravilhosa, uma artistaça, como dizem os espanhóis, né? Mas ela estava usando símbolos e uma linguagem, né? E símbolos mesmo, né? De uma cultura negra. É bem complexo. Quando a gente entra nesses lugares, Saulo, de observação social, não só do dia de hoje, mas ainda no dia de hoje persistem, né, determinados padrões, determinados cânones comerciais, né? E eu, quando vejo, ano passado teve um festival, eu não sei se foi o Rock in Rio, eu não sei qual festival que foi,
que teve um dia que tinha só mulherada negra, cantoras, compositoras, juntas. E eu achei aquilo muito bacana. Isso tende a aumentar. E eu espero que aumente. Eu também espero que aumente. Eu espero que aumente e queria retornar uma fala tua, né? Quando você fala das compositoras, o compositor é aquele que está por trás, né? Está por trás da grande música, da grande letra. Protagonismo, você estava falando de protagonismo da Bossa Nova, praticamente o protagonismo foi de homens, né? E aí eu me atenho aqui à literatura. Grandes mulheres escreveram grandes romances, grandes obras universais da literatura universal, mas muitas usaram um pseudônimo masculino, tá? Então, que fique aí a reflexão. Eu queria entender agora, Priscila, como é que tem sido a receptividade? Você já deu uma pincelada aí. Como é que tem sido a receptividade dos espanhóis? Né? Eu vi que você está até em rádio espanhola, né? Com o teu Massallá de la Bossa Nova. Né? Como é que tá essa receptividade dessa galera para o teu trabalho, para o teu projeto, para a tua arte e para a tua música? Então, o Massallá de la Bossa Nova nasceu dos workshops, né? Dessas aulas de história. Aí comecei a entrevistar os músicos que não são brasileiros, mas que amam a música brasileira, e isso é muito bonito, muito inspirador. E aí, concomitantemente, veio essa oportunidade. Eu mandei o projeto para a rádio. Nesse momento, eu ainda estava morando num pueblo, porque eu morei em Barcelona, aí fui morar em Pueblo, que é muito legal, e aí voltei para Barcelona, né? Mas quando eu estava lá no Pueblo, eu mandei um projeto para a rádio, né? Falando, olha, é isso. Já baseado nos workshops, naquilo tudo que veio à tona, né? Com as minhas pesquisas. E aí eles falaram, tá, interessante, tá bom, vamos lá. E aí comecei a gravar, né? E aí foi muito legal, porque, claro, eu comecei a gravar, Saulo, mas os 4 primeiros programas, os 3 primeiros programas, estava bem dentro daquela ideia de apresentar a música brasileira para além da bossa nova. Legal. Tem um dos programas que eu logo de cara começo com a Inesita Barroso. Então, ela cantando com aquele vozeirão dela, sabe? Os caras nunca tinham ouvido Inesita Barroso. E eu, ai, que amor! Porque eu ouvi a Inesita Barroso, né? Ela foi uma compositora, cantora importantíssima para essa construção da ideia da chamada música sertaneja, né? Mas, enfim. E aí eu senti essa liberdade, né, de tocar o que eu queria. Mas aí, por conta da gravação de 2 programas que foram dedicados só e somente só às compositoras brasileiras, é que me veio o grande estalo. Falei, putz, mas peraí, eu tenho que mostrar as cantoras que atuam aqui. Que aqui em Barcelona tem muitos músicos brasileiros. E aí eu falei assim, vou mostrar a música da Nega Lucas, da Jabu Morales e da Ana Trea. E aí fiz um programa só com a música das 3. Cara, quando eu estava escrevendo o roteiro, porque claro, eu escrevo o roteiro, porque é em castelhano que eu apresento, então eu sinto já uma certa familiaridade com castelhano, ou espanhol, se você preferir, mas para improvisar ali no programa de rádio e tal, não, eu prefiro estar com o meu roteiro, né? E é que nem um músico quando tá lendo partitura, né? Eu prefiro isso. E quando eu estava escrevendo esse roteiro, me veio assim uma super inspiração, né? Falei, opa, peraí, não, é isso, é tocar música dos músicos brasileiros em diáspora, né? E aí ainda fiz um ou 2 programas, um em homenagem ao Milton Nascimento, outro ao Johnny Alf, né? Porque são absolutamente incríveis e maravilhosos. E logo veio, né, aquela coisa, falei, vou pedir para os meus amigos, gente, me indica aí os músicos que estão aqui, seja na Espanha ou na França, qualquer parte do mundo.
E aí comecei a me conectar com essas pessoas e ver o trabalho deles no YouTube, Spotify, Deezer, nas plataformas digitais, né? Cara, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou nichar o negócio aqui. A música vai ser a música brasileira, produzida pelos músicos brasileiros em diáspora e ponto. E aí foi um turn point mesmo, né, no meu trabalho, porque eu também já estava compondo as minhas músicas, né, embora eu ainda não tenha gravado, eu já estou com 5 composições, e sempre me vem ideias e eu já vou anotando, gravando, né, e aí eu comecei a perceber, né? Falei, gente, tem um monte de músico brasileiro maravilhoso, excelente, que não tem visibilidade. E não tem visibilidade por quê? Porque não está no Brasil? Também. Mas tem outras questões. Aí entram as questões de racismo, xenofobia, imigração, questões financeiras mesmo, econômicas. Como que a gente põe essa música na plataforma digital? Ai, Priscila, mas hoje em dia a tecnologia está mais acessível, blá, 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 blá. Blá, blá, blá mesmo. Porque não é tão barato. Se você quer fazer assim, mais ou menos... Claro, tem muito músico que pode fazer tudo sozinho. Teve um cara, você tem que ouvir. Aliás, você vai ouvir no meu programa. O Érico Moreira, ele ganhou aí um prêmio, foi um Grammy Latino, não sei, foi um Grammy, ele ganhou, depois eu vou até, enfim. Por quê? Porque esse cara é super criativo, talentosíssimo, e além disso, ele tem muito conhecimento e ele fez tudo na casa dele, as gravações. E ele ganhou de gente com engenharia de som fabulosa, sabe? E esse cara ganhou. Ele mora aqui em Barcelona, né? E assim como ele, tem outros músicos sensacionais, não só aqui em Barcelona, é que aqui em Barcelona tem bastante gente boa. Mas na Alemanha, na França, na Inglaterra, em Portugal, tem muito músico, e na Itália, bom, e aí na Costa Rica, semana passada eu falei com uma cantora e compositora carioca que vive na Costa Rica, sabe? Então eu falei, gente, eu quero mais descobrir. Aí um amigo, um parceirão, assim, de projeto, a gente tinha tem um projeto chamado Maracujás, e aí esse meu companheiro falou assim, Pri, você tem que olhar esse e esse cara, porque esse cara aqui tá lá no Japão. Falei, cara, eu tenho que falar com ele. Sabe assim? Então, Saulo, eu estou sentindo que, ainda mais agora, né, com esse trabalho que a gente vai fazer lá na Rádio Fiscar, acho que é importantíssimo trazer de volta a casa, né, depois de uma odisseia, a música desses músicos que estão aí pelo mundo, em conexão, que eu chamo de ancestro musical, né? Porque os músicos estão fora do Brasil, muitos há bastante tempo, há 10, 15, 20, 30 anos, mas seguem fazendo um estilo de música que é a música brasileira. Sabe? Muito massa isso, muito massa. Muito massa. E essa música, ela exerce mesmo uma força gravitacional, ela é danada. Né? A produção musical brasileira é um negócio, viu? O brasileiro é muito maravilhoso, cara. Ô, Priscila, o Silas não tá aqui, ele tá tendo probleminhas técnicos para acessar, mas eu vou fazer a pergunta que ele certamente faria. E pra gente fechar esse grande episódio, eu adorei te conhecer. Primeiro que eu adorei a tua voz. Por mim é que eu ficaria te ouvindo aqui, cara, com essa voz que você tem, maravilhosa, cara, maravilhosa. E uma fluência, uma cadência, assim, uma gingada, né? Maravilhoso. E aí, quais são os planos futuros, né, para os seus planos enquanto cantora? E para onde é que você acha que caminha o Mais Allá de la Bossa Nova? Uau! Como cantora, eu tô voltando agora, né, depois desse gap mesmo, que a pandemia me afetou bastante, o meu trabalho, e me levou a repensar ele, né?
Agora eu tô retomando, agora não, né? Tô retomando com mais intensidade e eu pretendo, né, não somente voltar a cantar ao vivo, porque isso é assim, é um mosquitinho que quando te pica, você quer fazer isso sempre, né? Mas eu tenho, o meu sonho é gravar a minha música, né? A minha música e música de compositoras, né? Brasileiras em diáspora. Isso para mim tá ficando muito forte. E isso no plano assim, né? Carreira Priscila Barbosa, né? E eu quero contar com o apoio de todos, porque eu vou fazer um financiamento coletivo e quero apoio de todo mundo para eu poder colocar essa filha, esse filho no mundo, que é esse projeto, né? E o Massalia della Bossa Nova, ele tá tomando, assim, um caminho que eu tô amando, né? Porque nele eu reúno os meus saberes, a minha intuição, o meu amor, assim, por essa ancestralidade brasileira, por esses músicos brasileiros que eu acho que é a melhor herança do Brasil, são os artistas brasileiros e particularmente os músicos brasileiros. A música tem uma capacidade de transmutar muita coisa e ela faz isso, não é à toa que as religiões ou as filosofias espirituais, por assim dizer, utilizam a música para transmutar energia. Isso não é qualquer coisa. E estou assim empenhada mesmo em fazer com que esse projeto possa amplificar mesmo as vozes dos músicos brasileiros em diáspora, não somente fazendo eles voltar para casa, e está voltando já com esse programa na rádio UFSCar, e eu vou gravar em português, então eu estou muito contente com isso, né, de gravar o programa em português, mas assim, apresentar o programa fora da rádio. Esse está sendo assim o que está sendo gestado aqui, né? Levar a rádio para outros ambientes e aproximar as pessoas dessa produção radiofônica e ao mesmo tempo musical, né? Aproximar isso do público. Então, aguardem que vocês já verão coisas bem bonitas rolando por aí. Que episódio belíssimo, cara. Que episódio belíssimo. E eu sou um verdadeiro privilegiado, né? Nós somos privilegiados por estar te ouvindo. Um verdadeiro baile na quebrada. Conversamos com Priscila Barbosa, historiadora e cantora, artista em diáspora, mídia, né? Conectando o mundo com a sua música, idealizadora do projeto histórico sonoro Massalia della Bossa Nova. Priscila, uma grande bossa poder te ouvir no dia de hoje. Vida longa aos seus projetos. Muito obrigado pela presença aqui no Papo no Auge na Quebrada. Quem quiser te encontrar nas mídias sociais, como fazê-lo? Bom, pode ver o meu website, né, que é priscilabarbosarte.com, ou no Instagram, né, que é essa rede que conecta todo mundo rápido, né, pri.pribarbosa, ou Massalia della Bossa Nova. Também me encontrará por ali. Saulo, um prazer falar com você, falar com Silas também, e quando precisar de alguém para bater uma bola aí, me chama. Muito massa, muito massa. A gente vai se falar sim, Priscila. Obrigado de verdade, tá? Obrigada a você, querido. Um bom trabalho aí. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva, ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem pra gente, vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.